A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de novo. Tem que dar manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com uma geógrafa. Doutora Emily. E Olá. aí, Emily? Seja muito bem-vinda, Emily. Apresenta-se. Obrigada pelo convite, prazer é meu de estar aqui. Muito obrigada por a gente estar tendo essa oportunidade de debater essas pautas importantes, né, ambientais e etc. Para começar, eu sou geógrafa de formação, me formei pela UFRJ, fiz mestrado em planejamento ambiental, lá na UFRJ mesmo, na COP, e doutorado na Universidade de Berna, na Suíça, em desenvolvimento sustentável e geografia. E desde então, na minha trajetória profissional e acadêmica, eu venho trabalhando com assuntos ambientais, né? Hoje em dia eu trabalho numa empresa privada, meio privada, meio pública, uma empresa alemã, que trabalha com cooperação técnica com assuntos ambientais. Então a gente trabalha com coordenação junto com políticas públicas no governo, sobre desenvolvimento sustentável, proteção da floresta, né? Também na Amazônia, etc. Estamos precisando muito de pessoas inteligentes como você protegendo a nossa floresta. E eu venho trabalhando sobre assuntos relacionados a desenvolvimento sustentável, a injustiça ambiental, racismo ambiental, porque eu sou uma mulher negra, eu sou periférica, então eu conheço a realidade de populações vulneráveis, né, de estarem submetidas a situações de alagamento, de deslizamento. Eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, do subúrbio, e eu já vi muitas coisas, então isso me inspirou muito para ir nessa direção dentro da minha carreira acadêmica e também profissional. Eu queria que você explicasse melhor o que é injustiça ambiental e racismo ambiental. Mas também antes, eu acho que seria legal você contar a sua história. Como é que você foi parar na geografia e escolheu esse caminho? Bem, eu sempre gostei de geografia, né? Eu acho que sempre foi uma disciplina muito desafiadora, né? Entender o espaço e como os objetos se localizam, entender essa lógica dos objetos organizados no espaço, né? E como isso traz uma ideia, como a gente pode interpretar, ter diversas interpretações a partir daí. Então eu entrei, fiz o vestibular para geografia, consegui entrar no curso. Você sempre soube que queria ser geógrafa? Não, tipo isso? Não, eu bem romântico. Na verdade, é isso. Eu nunca tive muitas ideias do que fazer e fui meio que me inspirando ao longo do período da escola. Eu tive ótimos professores de geografia, pessoas que tinham argumentos contundentes, assim, que me convenceu de que seria uma boa formação, assim. Pensei em economia também, mas no final das contas eu coloquei geografia em primeiro lugar dentro daquele grupo da UFRJ, né, do vestibular, e passei para geografia. E a partir daí fui traçando essa trajetória, né, dentro da perspectiva ambiental sempre, né. Dentro do mestrado, depois do doutorado, sempre nessa lógica e nessa perspectiva. Explica pra gente então um pouquinho o que é injustiça ambiental e racismo ambiental, que são dois conceitos que você trouxe aqui que a gente nunca tinha ouvido falar nessa expressão. Mas antes, acho muito importante a gente discutir isso, sobretudo porque a gente está passando por um momento de crise climática, né? A gente tem falado disso na mídia de forma muito... Rasa, né? A gente vem discutindo isso justamente porque tem havido eventos sobre isso. A COP, ano passado, por exemplo, a gente tem acordos diplomáticos para alcance de algumas metas. Então, por exemplo, posso citar aqui que a gente tem um estudo que foi lançado ano passado, do IPCC, que é o Relatório Intergovernamental de Mudanças Climáticas. E nesse relatório, a gente tem alguns resultados meio alarmantes, assim, com relação às mudanças, à crise climática, né, as mudanças do clima. Um é que, por exemplo, atribui-se ao homem grande parte do resultado das mudanças climáticas. Hoje em dia a gente já consegue ter ideia do que é o resultado da variabilidade climática e do que é a pegada humana, assim, dentro desse modelo de mudanças climáticas. A gente já consegue separar as duas coisas. Segundo, colocou-se que
a gente não deve ultrapassar até 2100 a temperatura de 1,5 graus Celsius, tendo como baseline as temperaturas pré-industriais, quer dizer, entre o período pré-industrial até 2100, a gente não pode ultrapassar de 1,5, senão a gente vai ter catástrofes. Só que aqui em 2022 a gente está com 1,09 já. Então é possível que a gente atinja 1,5 na virada da década já, em 2030. Meu Deus. E esse é um ponto que coloca o relatório do IPCC. Se a gente hoje em dia está passando por eventos extremos, já seca, desertificação, a gente, sabe, enchentes, etc., mega incêndios, imagina com 1,5, sabe? Então é extremamente preocupante. Mas você acha que tem barulho suficiente sobre... Eu não acho que falam muito sobre isso. Acho que precisava ter muito mais educação sobre isso, né? Eu acho que existe dentro dessas discussões diplomáticas. Sim, dentro da academia, de pessoas como você. Não, e dentro também desses acordos G20, dos mais poluidores. Eles têm metas a se cumprir para você não passar, né, desse nível de metas em termos de emissões de gases de efeito estufa, né? Eles não podem ultrapassar determinadas metas, mas aí também existem outros mecanismos que compensam, tem o mercado de carbono, enfim, mas depois a gente pode entrar nisso. Tá. Mas isso existe dentro da academia e dentro desse painel isso é e dentro... Tipo, você só pode mandar, sei lá, tanto de gás. Isso é cumprido? Então, algumas vezes sim, outras vezes os países se utilizam de mecanismos para burlar isso. Para compensar, na verdade. Existe o mercado de carbono, né? Então, por exemplo, se a União Europeia passar das emissões, eles podem comprar crédito de carbono em outros países que não emitem tanto, que estão no sul global, por exemplo. O Brasil tem crédito de carbono. O Brasil comercializa carbono. O carbono tem um preço por tonelada, né, no mercado. Então, eles podem comprar e compensar e você equilibra a balança, mas não é um mecanismo correto, né? Não é sim. Eticamente, a gente não está diminuindo, né? A gente não está... Porque toda transformação, e a gente está aqui falando de mudanças climáticas, redução de emissão de gases de efeito estufa, a gente está falando de mudanças estruturais, né? A gente está falando de mudança tecnológica. Isso leva tempo. A gente está falando de mudança de motores de carros. A gente está falando de não consumo de combustíveis fósseis. Isso tudo é estrutural, enfim. Sim. Então, enquanto isso acontece, eles vão fazendo esses mecanismos para compensar, mas, enfim, é legal, sabe? Vai dar resultado? Talvez não, né? E um terceiro ponto que aponta o estudo é que as mudanças já chegaram no nível de serem irreversíveis, né? A gente tem aumento do nível dos mares. Assim. A gente não pode mais voltar atrás, sabe? E tem uma coisa, um conceito que se discute muito na Amazônia, que se chama the tipping point, que é o ponto de não retorno, né? Quer dizer, se a gente te matar até um determinado nível e isso está chegando perto, a gente não vai mais conseguir recuperar o que a gente tem, sabe? Ela não vai conseguir ter a resiliência necessária para voltar à quantidade de floresta que a gente tinha antes. Ela não vai conseguir reverter a situação de forma sozinha, né? Então, isso é bem preocupante dentro desses meios. Ainda dá tempo? Ainda dá se a gente tomar decisões agora. Só que para tomar essas decisões e ações, etc., a gente depende de governança, né? A gente precisa de fiscalização, a gente precisa do IBAMA, a gente precisa de ações de comando e controle, a gente precisa de operações de campo, a gente precisa de análise de imagens aéreas, tudo coordenado de modo a facilitar a fiscalização ambiental dos órgãos responsáveis, né? Só que atualmente tá complicado. Eu vi um vídeo esses dias que era, tipo, uma partezinha, assim, de vegetação, aí areia, e a água do mar invadindo só a parte onde não tinha vegetação. Aí tava assim, a importância da vegetação, né? Que, tipo, ela barra, né? Tipo, por exemplo, o nível do mar de sair pra pista e molhar os carros. E eu acho que é um pouco disso também, né? Sim, exatamente. A vegetação a gente se beneficia de diversos serviços ecossistêmicos, né? Que vem da vegetação. A gente tem, preservação da biodiversidade, a gente tem captura, mitigação dos efeitos estufas através da captura de carbono, né? A gente tem, melhoria da saúde humana. Então, assim, se a gente
dizimar a floresta, como a gente acabou com a Mata Atlântica aqui, né? E como a gente acabou com o Cerrado também. E aí, como é que vai ficar? Porque os serviços não são só a nível Brasil, né? São globais, né? Então, a Amazônia é extremamente importante na mitigação das mudanças climáticas. A gente precisa manter essa floresta em pé. E, como você falou, assim, eu citei esse assunto justamente para falar de justiça ambiental, né? De justiça climática, etc. Porque a gente sabe que os efeitos são globais, só que, na verdade, a gente sabe que há algumas diferenciações locais e alguns grupos socioeconômicos eles vão sofrer desproporcionalmente muito mais do que outros, né? Os efeitos dessas mudanças climáticas. E daí que a gente tem, por exemplo, o caso dos países do sul, as grandes cidades, que teve um modelo de urbanização, de ocupação do território descontrolada. E a gente tem diversos problemas a partir daí. Um alto consumo de energia, a gente tem lixo, né, exagerado, a gente tem descarte e diversos problemas, sobretudo a segregação espacial que reflete as condições socioeconômicas de desigualdade e pobreza da população, né? Então é essa população que vai ocupar as áreas mais vulneráveis, né? Quer dizer, as encostas dos morros, áreas sujeitas a alagamento. Então é esse povo que vai sofrer mais com as mudanças climáticas. Muito mais no o fim, na impacto ponta. dessas mudanças climáticas. É, E o que todo mundo significa vai o Elon sofrer. Musk monitorar a Amazônia? É, um problema, né? Porque eu acho que não sei se tem muito a acrescentar, né, para nossa fiscalização, com a intenção para nossa de quê, criação né? de para nossa criação de conhecimento. Sinceramente, não sei quais são as intenções e, né, é difícil falar disso no momento, né? Porque a gente tem um governo que não está muito afim de preservar, né, a nossa floresta. Sim. É um governo que vê a Amazônia como Lucro, né? um espaço a ser dizimado, Explorado, né? com essa ideia de progressismo, sabe, na cabeça. Você precisa avançar com o capital sobre aquele espaço, porque a gente precisa monetizar em cima daquilo. E essa é uma ideia muito antiga no Brasil, né? Essa é uma ideia da década de 70, da década de 60, do avanço do capital sobre o campo. A gente, na década de 70, a gente tem a Transamazônica, por exemplo. E nesse momento a gente estava discutindo justamente os efeitos da crise climática, já através de alguns relatórios já publicados. A Rachel Carson, no seu livro Primavera Silenciosa, discutia sobre o uso de pesticidas na produção agrícola. Só que o Brasil estava na contramão desse sistema, sabe? O Brasil estava construindo a Transamazônica, estava com um programa nuclear, estava mecanizando o campo, depois esse processo não deu muito certo. Depois foi para o Cerrado, né, em 72, destruiu o Cerrado. Enfim, é uma ideia, é um modelo de produção, um modelo de ocupação do território que é muito antigo, não é de hoje. Então, assim, é uma história que a gente não pode perder de vista, sabe? Sim. Porque senão as coisas se repetem. Total. E essa questão das grandes cidades sendo ocupadas de forma desordenada e sendo os mais impactados, óbvio, as populações que estão na periferia. E daí que entra essa questão da justiça ambiental, né? A justiça ambiental, esse conceito, ele surgiu pelo movimento negro nos Estados Unidos na década de 70, virada para a década de 80, e ele foi bem relatado e organizado por um cientista que se chama Robert Bullard, que é um norte-americano. E daí que surgiu ali porque ele percebeu, e perceberam todos, né, que algumas comunidades, sobretudo de minoria étnica e afrodescendente, né, estavam sujeitas de forma desproporcional aos resíduos da industrialização, do processo de urbanização descontrolada. Então, a gente via lixões nos bairros negros. E daí que, a partir daí, começou-se a discutir essa questão do racismo ambiental. E ela ganhou amplitude, corpo e musculatura e ampliou para um debate maior, que é a justiça ambiental, que já entram outros grupos
que também estão nessa margem, né, da sociedade, que são os indígenas, as comunidades ribeirinhas, os camponeses, que também sofrem com a violência com que se interfere na natureza, né? E sofre com esses efeitos ambientais, essa interferência descontrolada sobre a natureza. Eu vejo muito, né? Tipo, acompanho pessoas que, tipo, vamos mudar o mundo, né? Então, tipo, vamos diminuir o consumo de plástico, vamos diminuir o consumo disso, consumo daquilo. Essas ações específicas, individuais, elas têm impacto? Acho que tudo tem impacto. Quando a gente está falando de mudança climática, qualquer contribuição que você puder fazer vai ajudar, porque é aquilo que eu disse... O descarte correto é muito importante. Exatamente, assim, coleta seletiva, sabe? Sim. Porque a gente já está num momento que a gente já não pode mais não ignorar o problema, como a gente está fazendo agora, sabe? Achar porque que existe lixo, né? Porque já que está nada aí, vai pro lixo. Porque já está aí, o problema já está aí, sabe? E a gente precisava estar atuando ontem para combater esse problema. E é isso, se a gente não adotar ações mais sustentáveis e compreensivas com o ambiente dentro da nossa casa, né? Como é que a gente vai cobrar dos governos alguma atitude que possa mudar a condição em outras escalas, né? Então, a gente tem que se educar, porque todo mundo também tem a sua pegada ecológica, né? A gente contribui, sim, para o ambiente e para as mudanças climáticas de alguma forma. É claro que existe essa perspectiva de escalas, né, de impacto, mas é óbvio que todo mundo deve se conscientizar, assim. É muito importante. Uma coisa que eu falo, né? Eu falo assim, eu vou tomar meu banho de 15, 20 minutos, porque a culpa não é minha, caralho. Sabe? É tipo assim, a pessoa tá lá, não tipo... vai gastar água. Não, 15 mil litros pra fazer um negócio de carne, sabe? Tipo, eu não tô gastando 15 mil litros no meu chuveiro. Tipo, esse rolê... É tipo assim, pra mim o discurso é esse. Esse rolê não é meu, não sou eu, né, que estou aqui contribuindo pra acabar água no mundo. Aí você, tipo, fala, não, cara, mas se todo mundo fizesse... Sim. Tudo bem, mas aí você fala, porra, mas aí a pessoa que tá lá, um bilionário, né, ele tá cagando, você tá falando, então tá, faz aí tua medida individual que eu vou conseguir continuar aqui, ó, cagando o negócio todo. E aí, tipo assim, o individual fica ali, né, tipo, a gente fica ali brigando, um monte de formiguinha, né, enquanto vem um pé gigante e pisa, assim, na gente. Pra mim, essa é a impressão que eu tenho, né, tipo, que as medidas individuais, elas não têm impacto, né, então, assim, óbvio, porque... Parece que é eu sozinha lá, tipo, eu vou diminuir meu banho. Né? Então, é uma coisa simples, né? Não é o tipo, né? Não é essa questão central, mas um exemplo. Então, assim, quando eu vejo, eu acompanho, tenho uma amiga minha, a Grazi, também, que ela, né, fala muito sobre essas reduções de danos, o que fazer, né? Como você pode descartar melhor, como você pode gerir melhor o seu lixo, as suas coisas. E eu falo, tá, tudo bem, eu entendi, mas, tipo, o grande problema mesmo, que impacta mais, sei lá, 70%, né? Tipo, são os bilionários, são as grandes empresas, né? Então, assim, como é que você vê, assim... Aquela louca, né? Tipo, como é que você vê? Mas, tipo, como que faria pra cobrar essas pessoas que realmente estão sujando o mundo, né? Porque, sei lá, são 7 empresas no mundo inteiro que fazem essa estardalhaça, né? Então, isso depende de muitos fatores, né? Eu acho que, primeiro, depende... de políticas públicas de fiscalização, né, de não concessão e não flexibilização das normas ambientais, né, porque isso acontece, né, você flexibiliza as normas ambientais para você trazer grandes investimentos para o seu território, né, eu tô falando de governos. Então, para começar, não fazer isso. De repente, não conceder créditos também, né, para esse tipo de produção e aí por diante, assim, não facilitar com que esse tipo de capital se reproduza, né? Não financiar, e a né? gente cobrar do governo de alguma forma, porque se a gente fizer o nosso lado, a gente consegue também cobrar. E existe toda essa linha, né? Se a gente não cobrar, as coisas acontecem de formas desordenadas e a gente perde controle da situação. Então, acho que tem muita... Hoje em dia, tem muitas empresas que já estão com essa coisa de selo ambiental. Se você precisa vender para fora, você precisa produzir de acordo com as normas de alguns países. Por exemplo, a União Europeia é cheia de critérios com relação aos países do Sul, né? Isso também envolve um pouquinho de protecionismo também. Existe sustentabilidade
dentro do capitalismo? É possível ser Então, é isso que a gente vai debater daqui a pouco. Eu amo a Emily. Mas é isso, assim, só para encerrar esse assunto sobre injustiça ambiental, que é um conceito muito maior, e o racismo ambiental, embora tenha começado esse debate, ele está dentro do escopo maior. Sim. Que é a o guarda-chuva ambiental. maior é a justiça ambiental. Exatamente. Que aí, enfim, os cientistas dizem que é qualquer processo e que eventuais malefícios decorrentes da exploração de uso e de recursos que geram recursos indesejáveis, resíduos indesejáveis, e sejam socioespacialmente distribuídos de forma assimétrica que levem em consideração as hierarquias sociais, né? Ou seja, alguns grupos vão se dar mais mal do que outros. Esses ricões aí não vão ficar perto do lixão. Que eles estão produzindo. Sim. E também entra nesse meio aí de definição a exposição a riscos derivados dos modelos hegemônicos de organização do espaço. Quer dizer, a gente está falando de segregação residencial, isso, favelas, pessoas que estão em áreas alagáveis, etc. Isso também está dentro dessa questão. Não é só as pessoas atingidas por resíduos da industrialização e etc., mas também as pessoas que estão localizadas em espaços propensos a eventos climáticos, desastres que podem, enfim, arruinar a saúde e a vida delas também. E a partir daí, a gente entra nesse debate sobre, assim, quem são os mais afetados, né? Além dessas comunidades, quem estão nessas comunidades? Né? Não são as mulheres, não são as mulheres negras, que são as mais afetadas, que são as mais pobres. Então, tem as crianças, as meninas. Então, tem um estudo da ONU que foi publicado em 2020, né? Esse estudo diz que são as mulheres que carregam o maior fardo causado pelas mudanças climáticas. Cara, as mulheres são todos os fardos possíveis. Todos os fardos. Sobre as mulheres. E isso é devido a uma conjuntura de fatores econômicos, sociais, políticos, culturais. As mulheres não estão em lugares de decisão, elas não têm estrutura, acesso à tecnologia para melhor reestruturar suas edificações. As mulheres, por exemplo, 70% de 1,3 bilhões de pessoas vivendo em condições de pobreza no mundo são mulheres. 70%. Elas são chefe de família em 40% dos lares pobres em áreas urbanas. E predominam na força de trabalho mundial da produção de alimentos em 50% a 80%, mas dispõem de 10% de terras apenas. Então, assim... Dentro do guarda-chuva, a justiça ambiental tem machismo. Exato, ambiental. Porque o machismo é estrutural, né? É isso. Então, a gente está falando de um problema estrutural, político, social e econômico, tudo junto em cima de um determinado... fazendo opressões, exercendo opressões em cima de determinado grupo social. É isso. Então, a gente vê aqui que, apesar das mulheres serem responsáveis pela produção de alimentos no mundo, elas não têm terra, né? E elas são as mais pobres e, enfim, são as pessoas que estão carregando diversas famílias aí sozinhas. Então, elas são as mais vulneráveis, né? Dentro desse contexto, se a gente for pensar, de mudanças climáticas, né? E é isso, a falta de acesso à tecnologia. Elas não estão em espaços de decisão, elas não recebem informação adequada. E daí elas são excluídas de determinados espaços onde elas deveriam estar ocupando para fazer com que suas propostas, né, sejam ouvidas. No final das contas, as ideias, né, que deveriam ser contempladas, elas são invisibilizadas, né? E daí que no cenário global de mudanças climáticas, aí voltando para essa questão e já colocando a questão da interseccionalidade, a gente também pode falar das mulheres negras, né? Uhum. E a interseccionalidade é importante para isso porque é uma possibilidade de a gente analisar questões complexas de opressão dentro de uma estrutura, né? Diversas formas de opressão de forma estrutural, né? E daí que, dentro desse contexto, a gente vê a mulher negra, né? A mulher negra de periferia que está embaixo, no nível mais baixo da pirâmide social, né? Então, é ela que, na verdade, vai sofrer mais dentro desse grande, se a gente falar da sociedade inteira, global como um todo, é a mulher negra que vai sofrer mais. Porque as mulheres negras são as mais desempregadas. Isso é um estudo da CEPAL, tá? 2021.
16% contra 12% da média dos brasileiros, isso em 2021. E elas também ocupam posições em trabalhos informais em 52% e recebem salários 55,6% inferior ao dos homens brancos. Então, essas mulheres, imagina uma situação de estrutura em que você não recebe muito dinheiro, você é pobre, por ser pobre, você não consegue se alimentar direito, e daí por essa condição, você acaba tendo tensões dentro de casa, familiares, tensões sociais, e porque você também mora num lugar muito vulnerável. Imagina todo esse conjunto, todas essas opressões agindo contra você. Então, esses grupos, as mulheres negras, são as que mais sofrem se a gente deixar essa grande crise climática avançar do jeito como ela avança hoje em dia, né? Se a gente não tomar medidas de adaptação e de mitigação, né, o quanto antes. Nesse G20 aí não deve ter nenhuma mulher negra, com certeza. Certamente. Amiga, só tem homem branco. Tô ligada. Totalmente. E o G20 são os que mais poluem, né? Eu coloquei até uma estatística aqui também. Juntos, eles são... uma estatística. Juntos, eles são responsáveis por 78% de todas as emissões do globo, né? Então, juntos são quantos? 78% de todas as emissões. Mas é isso que eu falo, tipo assim, 78, essas pessoas... Tá lá os 20, aí os 22... Os 20G... Não, os 20G, os G20, né? Estão lá, bem, poderosos, emitindo 78%. Bilionários acabando com o mundo. Aí alguém chega pra tu e fala assim... a ferrada lá, mãe de dois tomando banho. Tipo assim, diminui aí teu banho. E é o único momento que eu tenho paz na minha casa pra tomar um banho, relaxante, sentada. Sabe, um banho quentinho e falo, caralho, mano... Nem isso, né? Tipo, até isso vão tirando das mulheres. Tipo, até Sim. De boa. Mas é um esforço coordenado, a gente tem que pensar total. nisso. Não, eu tô falando, mas é isso. de formiguinhas, né? Na verdade, 22% das formiguinhas. Porque 78% é dos bilionários, fudendo tudo. É o nível de poluição que eles fazem. G20 são os países mais ricos. Os países do Não, tô falando que global, muitas né, formiguinhas talvez consigam segurar o pé do gigante. A gente tem algum lugar que a gente pode denunciar, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode mandar uma carta pra alguém, a gente pode se reunir, fazer uma abaixo-assinado. Ou só morde a mão e sente ódio. Ou tipo, você tem que, né, tipo, como que pessoas civis, né, mas eu, Juliana, Verônica, como é que eu posso denunciar? Como é que eu posso cobrar, a gente tem diversos movimentos aí, a gente tem a Greta, por exemplo, né, que é uma voz da juventude, e ela faz essas críticas super contundentes sobre esses eventos, sobre esses acordos diplomáticos que estabelecem metas, né, obrigatórias que muito mais ou menos não são cumpridas, assim. Então, a Greta fica falando blá, 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 mas né, porque ninguém cumpre, né, aquilo. Então, enfim, movimentos por aí existem, tem enfim, ONGs também interessadas no assunto, mas a questão é que a gente precisa de um aporte financeiro capaz de combater a crise climática, isso que só é capaz de vir através também ou da conjugação do capital privado e público ou do capital público, né? O que faz a sua empresa? Então, a minha empresa, que eu trabalho, né? Não é a minha empresa, trabalho. Quem sabe um dia. É uma empresa de cooperação técnica que trabalha conjuntamente com o governo brasileiro em diversos programas e políticas públicas, desenvolve conjuntamente. Então, por exemplo, se há uma demanda dentro do Ministério do Meio Ambiente com relação à gestão de alguma política pública, essa empresa oferece uma ajuda e, em conjunto, a gente, de repente, fiscaliza. É uma ação de fiscalização, de controle sobre desmatamento, sabe? É ordenação do território. Então, é uma cooperação que é oferecida pela empresa e daí a gente, junto com essa empresa, junto com a política pública, junto com o gestor da política pública, desenvolve um projeto que abarca questões ambientais, de proteção ambiental para manter a floresta em pé, para o desenvolvimento sustentável e daí por diante. É bem difícil. Mas existe uma empresa do bem? Não sei, não coloca a mão no fogo por nenhuma. Pois eu fico pensando nessas empresas sustentáveis que lutam por...
Tem... Eu acho que pode começar com... Podemos ter um outro sistema, né? Que não seja Eu acho que existe. o capitalismo que só destrói. Eu acho que Podemos criar uma outra via? Não uma outra via, mas eu acho que um capitalismo com consciência. Então, é a partir daí que a gente pode começar a falar do desenvolvimento sustentável, né? Isso. Sim. Que surgiu, a questão ambiental surgiu como preocupação depois da Segunda Guerra, né? Como uma crítica social mesmo dos movimentos sociais que criticavam o industrialismo, o produtivismo, os descartes e tal. E a partir daí surgiram algumas entidades importantes, como, por exemplo, surgiu o Partido Verde, né, na década de 70, né, que primeiro vai analisar a questão do desenvolvimento local para depois ampliar essa análise para uma questão mais global, isso na década de 70. Aí vem alguns estudos importantes também, como eu citei antes, a Rachel Carson, da Primavera Silenciosa, que ela vai criticar o uso de pesticidas, né? A gente está falando de Revolução Verde, né, na década de 60. Esse livro é de 62. Caraca, então, uma visionária. Sim. Então, ela vai denunciar o uso de pesticidas naquela época e como ele vai afetar a vida das pessoas. Seguimos usando pesticida sem parar aqui. E como vai afetar a saúde das pessoas. Ela está há 60 anos falando que vai matar todo mundo. Mas é uma mulher, né, falando. Exatamente. Como isso implica nas relações sociais, de trabalho no campo e etc., de subalternização de alguns grupos, enfim, de camponeses a algumas grandes conglomerados. Enfim, ela vai fazer toda essa discussão complexa já naquela época, né? Incrível. E depois vem um relatório que foi encomendado pelo Grupo de Roma, né? O Grupo de Roma é um grupo de pesquisadores, cientistas, assim, jornalistas, empresários que vão ficar preocupados com essa problemática ambiental que estava avançando e vão encomendar um estudo que resume tudo o que estava vendo naquele momento de problema ambiental, que se chama Limites do Crescimento. E esse estudo, isso é em 73. Esse estudo vai criticar o modelo de crescimento econômico, na verdade, é isso. Problematiza o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico da forma como estava acontecendo naquele momento, assim. E fala, olha, se a gente continuar dessa maneira, a gente vai acabar com o planeta. A gente não vai ter um planeta daqui a pouco para viver, entendeu? Então, o desenvolvimento precisa ter limite, né? Então, é o limite para o crescimento. É isso o nome do relatório. E daí que logo depois veio a Conferência de Estocolmo, das Nações Unidas, em 72, e ela vai trazer algumas evoluções importantes, como a criação do PNUMA, né, o Programa Nacional das Nações Unidas. Só que ela não consegue conciliar os interesses dos países do sul global e os países do norte, porque eles estavam em conflito de interesse nesse momento, né? A gente está falando aí de 72, como eu disse, a gente estava construindo a Transamazônica, a gente estava com um projeto nuclear no Brasil, a gente estava com ditadura progressista, a gente estava introduzindo tecnologia no campo, a gente estava querendo destruir. A gente estava com projetos de alto impacto ambiental, enquanto os países do norte estavam mais influenciados por esses estudos mais alarmantes, né, para a época. E daí que teve esse embate de interesses e meio que o assunto morreu, assim. A década de 70 é conhecida como a década perdida para os assuntos ambientais e foi quando explodiram os problemas ambientais, né? Tipo, buraco na camada de ozônio, sabe? Desertificação, sei lá, desmatamento desenfreado. Isso tudo aconteceu nesse período. E até que, na década de 80, retomam os debates. Em 87, a gente tem a publicação de um relatório que é muito importante, que ele vai lançar o termo desenvolvimento sustentável, que é o nosso futuro comum. E esse relatório ele é bem mais positivo do que o Limits of Growth, né? O limite para o crescimento. E ele lança esse conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende, é um desenvolvimento que atende às necessidades presentes, mas sem perder de vista as necessidades futuras, né, das gerações futuras. Ou seja, a gente vai ter que deixar alguma coisa para o futuro, porque a gente vai ter gente lá, né? Sim.
E daí que tem toda essa discussão. Mas aí trata-se de um conceito que conjuga a economia com a ecologia, né? Que seria o máximo. E que, Mas não é só que é isso, ele é lucrativo. calcado no potencial do neoliberalismo, né? E daí que, na prática, o neoliberalismo tem alguns problemas, né? O Carlos Walter Porto Gonçalves... Alguns problemas. O Carlos Walter Porto Gonçalves, ele usa um termo que chama neoliberalismo ambiental, né? Que é isso, assim, Quem pode essa mata. essa Mata economia em uma verde, floresta. essa economia verde, greenwash, que chamam, né? Uhum. Que alguns se apropriam para falar que é verde e, na verdade, não é. A gente está falando de, por exemplo, de não internalização das externalidades. Por exemplo, quando você produz e você não calcula, quando você, por exemplo, constrói um empreendimento e não calcula que aquele empreendimento vai gerar um impacto. Você não internaliza aquilo, você compartilha aquilo, entendeu? Você, por exemplo, tem o mercado de carbono, sabe? Tem a transformação, a financiarização dos serviços ecossistêmicos. A gente calcula quanto se pode capturar de carbono, uma floresta. Quanto ela pode capturar, a gente taca um valor ali, sabe? Isso existe. Justamente para a gente quantificar e valorar algumas áreas para ver se pode alagar, por exemplo, sabe? Esse tipo de relação econômica e financeira, ela existe hoje em dia e também surgiu a partir daí desse mote, né, do desenvolvimento sustentável. E a partir daí tiveram outros também. Mas aí as pessoas compram a floresta? Não, poderia, mais ou né? menos isso, São né? espaços públicos, São espaços né? públicos. Tipo, se eu não me engano, né? Tipo, posso estar falando besteira, mas Alter do Chão é todo comprado. Sim. Tipo, Alter do Chão é tudo comprado. Mas assim, também tem muitos processos ilegais, de uma cadeia de ilegalidade muito grande, né? Que envolve grilagem, envolve especulação de terra. Por alguém que não é dono. Sim, comprado por alguém que não é dono e, tipo assim, a pessoa tipo, pessoas de fora mesmo, né? Sim, tipo, tem envolve muito gringo na Amazônia, exato. né? Tem muito gringo produzindo minério, tem mineração ilegal. Sabe? Não, tem e eles extração se de madeira donos ali do ilegal. rolê. Tem Tipo, toda eles uma estão cadeia. comprando de quem não é dono. Sim. Né? Então, assim, isso aqui é meu, tô ocupando isso aqui. E é muito doido isso, né? Tipo, você se apossar de um lugar, né? Sim. Tem uma coisa, Emily, que as pessoas falam, né? Tipo, não sei como é que é mais essa discussão, mas quando as pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do planeta. Ela é? O coração. O pulmão verde. Enfim, a Amazônia faz a captura de carbono, né? E ela produz oxigênio. Se a gente matar a Amazônia, a gente para de respirar. Não, mas aí a gente vai degradar de forma considerável, né? A gente vai mexer em diversos aspectos o clima global, a gente vai mexer nos sistemas fluviais, a gente precisa da Amazônia porque, tem os rios flutuantes, Sim. né? É muito A gente mais não complexo consegue ter do que água no só Sudeste, respirar. por exemplo. É muito mais complexo que isso. Tem uma fauna complexa, né? Tem serviços ecossistêmicos que ela promove, são coisas que a gente não tem nem dimensão, né? Se a gente ficar sem, como é que vai ser, Não né? tem Por isso que eu dimensão. pergunto, tipo, Não que as tem pessoas dimensão. falam isso, né? Tipo, é o pulmão É do mais planeta. do que o pulmão. Então, É pelo visto, é o mais. pulmão, É. o coração, o cérebro. A água, é tudo. Assim, O vem sangue, tudo daí. que é água. Isso. Então, ela é nosso sangue. É hidratar, né? Hidratar e nutrir, né? Então, assim, são Exatamente. aspectos ali da... Tem uma frase muito maravilhosa que é tipo assim, que a terra, ela dá tudo que ela tem, todo o amor, todo o afeto. Mas que a terra não é boazinha. Então, tipo assim, ela é causa, ela é, tipo, problema. A natureza. A A natureza né? não Tipo, tem moral. Exato. E a gente tá destruindo o rolê, né? Pois é. Tem jeito, Emily? Não sei. Ué, se a doutora Emily sabe. Você não tem, tipo assim... Não sei. Eu vou fazer assim, meu plano ideal. Você tem um plano ideal? Tipo assim, caraca, se todo mundo ouvisse esse meu plano, ele ia dar certo. Sabe? A gente ia conseguir, sabe, salvar esse rolê, assim. Plano meu não, mas assim, eu tenho, de alguma forma, refletido muito e tentado cooperar
para, pelo menos, manutenção de alguns instrumentos assim, que contribuem para a gente garantir o menor impacto, né? Eu já trabalhei também com licenciamento ambiental e ela é uma ferramenta extremamente importante, porque através do licenciamento ambiental a gente consegue controlar os impactos e planejar ações, né? Só que o planejamento ambiental isso, controlar o impacto está dentro dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, né? Só que o licenciamento ambiental pode acabar, né? A gente sabe que tem uma PL, né? Um projeto de lei 3729 de 2004, que, na verdade, assim, a ideia era juntar o licenciamento ambiental, ele é organizado em diversas normativas. Então, a ideia de criar uma lei geral do licenciamento ambiental era você juntar todas essas normativas e melhorar o desempenho do licenciamento ambiental enquanto ferramenta da Política Nacional de Meio Ambiente. Porém, essa PL quer destruir, né? O licenciamento ambiental enquanto ferramenta para a gente avaliar os impactos ambientais. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente também tem que contar com essas ferramentas, né? Se a gente está falando de economia e desenvolvimento, né, dentro dessa perspectiva ambiental, a gente vai ter economia, e a economia vai gerar impacto, a gente vai ter impacto. Então, a gente tem que ter o direito de escolher que tipo de impacto a gente vai ter, né? Pelo menos, assim. Só que a ferramenta que a gente consegue controlar os impactos e disciplinar o território, né, enfim, pode ser extinta, sim, porque ela tem alguns pontos críticos. Depois da Estocolmo, a gente tem 92, a Eco 92, né? Os eventos da ONU acontecem de 20 em 20 anos, né, geralmente. Então, a gente tem a Eco 92, que foi aqui no Rio de Janeiro, que foi essencial para o desenvolvimento da Agenda 21, né? Que a gente conhece tanto, que norteou o desenvolvimento sustentável em diversos países, o modelo de desenvolvimento sustentável a se seguir, por algumas normativas, assim. Ela falou que a gente conhece tanto. A gente não conhece tanto. Que foi atualizada pela Agenda 2030 aí, né? Que tem alguns objetivos bem pretensiosos. Audaciosos, assim, mas rola isso? Tá rolando o desenvolvimento sustentável? Pois ele serve para nortear o desenvolvimento. Se ele está sendo cumprido, aí cabe a cada um. Mas, por exemplo, existe o objetivo de erradicar a pobreza. Nossa, é muito difícil fazer isso, né? Acabar com... Dava pra pegar o dinheiro do cara lá que tá monitorando a Amazônia. Geral, né? Difícil não é. É difícil ter vontade, exatamente. né? Exatamente, porque a gente está contando com esse tipo... Tudo isso todo aí esse que você tá sistema, falando, assim. a grande questão é a vontade. A vontade política. Porque o resto, difícil não é. O dinheiro pra erradicar a pobreza tá lá na conta do cara que tá monitorando a Amazônia. Que tá comprando o Twitter por 44 bilhões. A gente tá falando de milhões, né? Ainda tem isso, né? Eu acho bilhões assim, também. Bilhões. Tá falando de bilhões. E eu acho que ainda tem isso, né? A gente ainda tem uma guerra entre esse lugar, que é a guerra do dinheiro, né? Então, assim, muitas políticas eu acho que não vão pra frente, ou vão pra frente, por conta do dinheiro. Sim. Né? Essa galera tá negociando a nossa saúde, tá negociando nossa casa, né? A nossa terra, Tipo, isso é muito negociado na mão desses caras, desses bilionários. E assim, pensando bem romanticamente, também não é mais caro destruir? Exatamente, é muito mais. Então é uma questão de falta de caráter e... ética, enfim. E ética, porque assim, né, pensando, tudo bem, a longo prazo eles não estão nem aí. Não vou estar vivo, mas assim, médio prazo, sei lá, curto, médio prazo, é mais caro destruir. Exatamente. Você voltar com aquilo de antes, né? Reestruturar aquela floresta é muito difícil, é muito mais caro. Você, por exemplo, fazer o que aconteceu aqui na Floresta da Tijuca, né? Você plantar a floresta de novo, né? Porque ela foi desmatada por causa do café. E daí que precisou se plantar tudo de novo, porque no Rio de Janeiro começou a faltar água, entendeu? Então, é muito difícil você fazer isso hoje em dia, até porque hoje em dia, diferentemente do que aconteceu na Mata Atlântica, né, alguns séculos, o desmatamento da Mata Atlântica demorou alguns séculos. Só que hoje o desmatamento da Amazônia pode acontecer em algumas décadas, porque a nossa tecnologia está muito mais avançada, sabe, para destruição.
Então, é isso. E como eu disse, assim, em algum momento a gente pode chegar nesse tipping point, assim, é o problema, é o ponto através do qual a gente já não pode mais reverter todo o dano que a gente causou àquele ambiente, né? A Amazônia já não vai conseguir mais voltar ao que era antes, de forma resiliente, sozinha, enfim, a gente pode chegar nesse meio. Então, enfim, tudo isso, todo esse discurso, né, todo esse debate também ambientalista, para todo mundo se conscientizar disso também, sobretudo os mais ricos, né, sobretudo os países mais ricos, G20, G8. G8, sobretudo, que são os mais poluidores, né? China, União Europeia, Estados Unidos, Índia. E é muito louco, né? Porque a cadeia de produção desses lugares ele cada vez mais aumenta. Então, Sim. assim, é muito doido que, tipo, enquanto eu tô aumentando o meu capital, eu tenho que diminuir o impacto disso. Essa conta não vai fechar. Não. Sim. Não vai. Exatamente. Então, Aí você tem compra que... a emissão de carbono. Aí compra emissão Aí de compensa carbono, de outra forma. compensa de Essas outra são as forma. soluções que o capital inventou, né? O capital se reestrutura diante de um desafio que se apresenta diante dele, né? Então, ele vai criar novos mecanismos para que a economia e a maximização dos lucros não acabe, né? E depois da Eco 92, teve algo que você quer contar pra enfim, gente? tiveram alguns acordos diplomáticos. Teve o Protocolo de Quioto, por exemplo, em 97. A partir daí tem o Acordo de Paris também, que de todos os países que assinaram o Acordo de Paris têm algumas metas a seguir. Essa meta de não ultrapassar 1,5 da temperatura global, são metas coletivas, tem metas individuais, de você acrescentar tecnologias para evitar o uso de combustíveis fósseis, você, quer dizer, renovar a sua matriz energética de modo que ela seja mais limpa, né? Mas aí também é muito discutível, porque no Brasil a matriz energética ela é limpa, mas a gente está em cima de hidrelétricas, né? Hidrelétricas alagam áreas, então tem outro tipo de impacto. Então isso também não entra nessa conta das emissões, mas também tem impacto ambiental, né? Que são as barragens. Exatamente, que são as barragens. E aí, quando cai uma barragem, tipo, acaba Mariana, uma cidade. Brumadinho. É por isso que é tão importante o licenciamento ambiental, sabe? Porque, por exemplo, nessa PL, no projeto de lei, que está agora em discussão no Senado, a ideia é que empreendimentos de médio e baixo risco não precisem mais de licenciamento ambiental. E Mariana e Brumadinho eram de médio e baixo risco. E aí? Médio e baixo risco? Vocês estão me zoando. O que é alto risco, então? É quando você A bomba constrói nuclear um que prédio. vai- Uma coisa Aqui faz uma bomba megalomaníaca, nuclear. assim, transposição do Rio São Francisco, uma coisa desse tipo. Cara, que sabe? viagem, né, Gente, cara? nunca imaginei que Mariana e Brumadinho fosse médio risco, Pois baixo risco. E é isso, assim, e daí isso está em discussão e pode acabar. E a verdade é que a multa que eles pagam vale mais a pena se acontecer uma tragédia do que deixar de fazer. Pois é, né? Isso é muito forte, né? Matar um monte de gente. Aí É mais indenizar a barato família é mais barato do que que evitar. deixar de fazer. Que merda. Pois é, isso tudo poderia ser evitado se a gente tivesse um licenciamento ambiental de forma que a gente conseguisse gerenciar as externalidades negativas que esse projeto apresenta, porque no processo de licenciamento ambiental você analisa tanto o processo de construção do empreendimento quanto os seus possíveis impactos futuros. E também se der De merda, se der diversas cagada. formas, positivas Tudo. e negativas, de diversas formas. Na cidade, vai aumentar o fluxo de transporte, a gente pode ter mais crianças nessa escola, a gente tem diversos tipos de impacto que podem ser medidos, ao passo que o órgão ambiental pode virar e dizer, não, é inviável fazer isso, entendeu? Isso tudo é a licença ambiental. Ou você paga isso tudo, ou você compensa ou mitiga, quer dizer, o empreendedor, ou a gente não faz, entendeu? Então, por exemplo, Belo Monte, um dos maiores custos da obra, né, foi o reassentamento de comunidades. E daí que foi tão alto que, assim, era melhor você embargar aquele processo, né? Você falar, olha, não é possível fazer essa obra, entendeu? Esse licenciamento não deve acontecer, acabou aqui essa obra, sabe? Para não ter essa grande quantidade de impactos que a gente vê hoje nessas obras públicas. E esse novo projeto, poxa, o licenciamento não é uma
ferramenta perfeita, né? Porque ele é feito pela gente, por humanos que têm contradições, suas O formas licenciamento ambiental é subjetivas feito de por um olhar. órgão público que defende... Então, o licenciamento ambiental é um instrumento da política pública nacional de meio ambiente. E daí que, dependendo da escala de impacto que você vai ter, se for local, municipal, estadual, ou se passar as fronteiras de estado, você pode ter diversos tipos de órgãos que vão fiscalizar essa obra. Então, o local é município, geralmente. Quando passa do município ali, vai para outro. O impacto, eu estou falando, né? Já é o estado. Por exemplo, a gente pode estar explorando petróleo aqui na bacia, sei lá, em Santos. Mas o impacto de um vazamento de óleo pode chegar longe, entendeu? Como então, aconteceu, né? Exatamente. Então, assim, isso você vai analisar a partir do impacto. Onde vai chegar o impacto? A quem vai, sabe? Quem se interessa então por é um isso? importante instrumento de controle. De controle danos, de impactos, sobretudo. E planejamento, né? Porque você pode embargar uma obra. Você pode, olhar e ver, esses impactos aqui não vale a pena, né? Então a gente pode parar com isso. E é muito Só louco, que porque aí de repente você vai parar um negócio que já gastou 200 milhões, né? Pra ser feito. Ou, de repente, só no processo de planejamento, nesse processo de planejamento de impactos ambientais, de avaliação de impacto ambiental, você tem que produzir, antes de começar, alguns estudos. É o EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental. Não, isso tinha relatório que ser de impacto mínimo. ambiental. O mínimo. Precisa passar por todo esse processo. Daí você produz esse estudo e você mostra para o órgão responsável que vai avaliar. Antigamente era assim, né? Agora estão querendo mudar. Que vai avaliar, olha, até que ponto a gente pode ir com essa obra. E vai negociar os impactos. E você mitiga ou você compensa os impactos de alguma forma. Ou você embarga, né? É assim que é feito o licenciamento ambiental. Só que com essa nova PL, empreendimentos de médio e baixo custo, risco, o empreendedor pode entrar no site, fazer sua própria licença de operação de operação e já sair para operar sem ter análise desses impactos desse empreendimento, entendeu? Então, é isso. Mariana e Brumadinho. Passa boiada, né? Passa boiada, pá. E também tem outro ponto muito importante, que ao longo do processo de licenciamento, a população é envolvida, né, no debate dos impactos, porque ela é a mais interessada, né? Sim. Ela que vai ser influenciada, assim, aterrada, vai sofrer os efeitos. Exatamente. E essa PL não prevê a participação, assim, substancialmente do público. E isso já fez diferença em alguns casos aqui. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tinha um remanescente de Mata Atlântica, ali em Deodoro, Floresta do Camboatá. E daí que a gestão do Crivella queria colocar um autódromo ali, né? Eu lembro. E daí que as pessoas se mobilizaram, né? Porque, poxa, tem uma fauna complexa ali, aquela área, ela influencia no microclima da região, etc. E daí todo mundo se mobilizou através dessas consultas públicas e o projeto não foi além, entendeu? Então a participação popular também nesse processo de licenciamento é extremamente importante. Sim. A pressão popular tem efeito. Sim, exatamente. Precisa de mobilização. Emily, tem mais alguma coisa importante que você queira contar pra gente, além de que a gente está destruindo o mundo? A gente terminar esse programa com alguma esperança no coração. Não. Eu acho que é isso. Tudo faz parte de um esforço conjunto, mas que é óbvio que a gente precisa cobrar. Sim, é uma questão individual, coletiva e política, né? Exatamente. A gente precisa, talvez, como cidadã, votar direito, cobrar. Votar direito, gente, né? pelo amor de Deus. Votar direito, cobrar, né? Acompanhar todas essas políticas públicas que estão relacionadas com o ambiente, sustentabilidade. Exatamente. Demorar só 12 minutos não vai pesar. Você sabia que amamentar é sustentável pro planeta? Completamente, amiga. Tem gente que não sabe, cara. Gente, mas é só raciocinar. Não gasta água, não tem resíduo de lata, não tem... Acho que deve ser uma das coisas mais sustentáveis. Pra proteger o planeta, as pessoas deveriam amamentar. Pois é. Sim, exatamente. É isso, assim, como é que a gente vai avançar com essas questões e com o desenvolvimento sustentável, né? Se a gente está lançando aí um instrumento que
pretende acabar Que com é as essa formas PL? de controle. Qual é o nome dessa PL, o número dessa PL, PL? gente? Vamos acabar o programa com esse número dessa PL. 3729 de 2004. A gente vai lá Então, a gente não, 3729 é isso, a gente de não, 2004. a gente não pode pensar em desenvolvimento sustentável se a gente não pode controlar os impactos a partir daqui. Sim, eu acho que a gente tem que aumentar Exatamente. o controle. Aumentar os instrumentos de controle. Comando e controle, exatamente. Aumentar Fiscalização. a fiscalização, etc. aumentar a participação da população nas decisões, aumentar tudo. Mas é E isso, não faz aumentar a destruição. Faz parte dessa política aí de passar a boiada. É que é Tá muito doido, né? rolando. Porque quando, às vezes eu era uma pessoa, né, que falava assim, eu não gosto de política. É muito chato isso que você tá falando. Né? Então, assim, eu acho que primeiro quebrar esse lugar, né? Eu acho que a política chegou muito pra mim de uma forma muito simples. Tipo, eu não conseguia passar com o carrinho das minhas filhas na calçada. E eu falei, mano, com quem que eu Estrutura urbana. com quem que eu Aí, ó, reclamo? geografia. Né? Então, assim, com quem eu reclamo? Na subprefeitura. Aí eu fui lá, né? Bem. Aí na subprefeitura da Barra da Tijuca. Falei, então, eu queria reclamar. Não sei o quê. Então, assim, é um processo burocrático que, tipo, eu não tenho acesso. Né? Eu queria passar com o meu carrinho. Não passo. Tipo, o carrinho é pesado, 2 crianças. Então, assim, aí eu falei assim, caralho, até o meu carrinho é política. Então, quando alguém fala pra mim, não gosta, eu falo, cara, então, Sim. o que você tá fazendo aqui nessa vida? Não, pra existir nesse planeta. Né? Então, assim, eu acho que fica aí, né? Tipo, Fica um a dica. convite de, tipo assim, política define a sua vida, né? Define nossa A saúde. passagem que a gente paga, tudo envolve política. Tudo. Emily, parabéns pelo seu trabalho, por ser uma mulher incrível, Obrigada. inteligentíssima. Vim aqui ensinar um pouquinho pra gente. É difícil, tá? Porque aqui ouvindo a Emily quebrando minha cabeça. Sim. É difícil, mas obrigada por ter vindo aqui. É difícil, mas é um assunto que a gente precisa falar pra A ele. gente precisa se apropriar também disso. Sim, Isso que eu sim. falei. Pra se Emily, empoderar a gente vai também e tentar poder cobrar. entender o que você tá falando, porque todos nós precisamos entender um pouquinho do que você tá falando. Sim. Porque se essa discussão ficar lá só no G20, Aí, A gente não cobra ninguém, né? exatamente. aí a gente não vai ter ter essa como fazer conscientização. pra cobrar, pra entender que os instrumentos estão ficando enfraquecidos, que tá tendo um plano de poder malévolo. Diabólico. Que Quando é eu olho, eu só pra vejo destruir o isso, pulmão, gente. o coração, o estômago, tudo. Os solos. Então, tudo. obrigada pelo seu Solos. trabalho. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui. Por ensinar um pouquinho pra gente. É isso, né? Aí, ó. Ó a Eu camiseta. que agradeço. A minha camiseta mas a minha camiseta a ela tem mãe. um fundo, né? Tipo, que é isso. Tipo, as mães não cabem dentro do planeta mais. Elas transbordam, né? Né? Elas estão É se isso. jogando. Tem uma bonequinha aqui, ó, que ela tá se Maravilhosa. jogando aqui, ó, de cabeça pra baixo. Mas, pelo amor de Deus, nosso planeta. São muitas coisas podem vir através dessa imagem. Olha, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada por me convidarem para estar aqui, para debater esses assuntos. E seguimos. Onde é que a gente pode te encontrar, Emily? Você tem algum trabalho nas redes? Como é Eu que tenho faz? alguns artigos publicados. Tá no meu currículo Lattes. É só Como é que acha, Emily? Emily Aparecida Ferreira Brandão. E é isso, na plataforma Lattes. É um currículo acadêmico que todos têm acesso. Publiquei artigos sobre a questão da mulher no semiárido, a questão da água. Enfim, e discutindo essa interseccionalidade de como diferentes povos podem ser impactados de forma diferente por políticas públicas, etc. Daí por diante. Muito foda. Parabéns, Emily. Irada. Obrigada pelo seu Obrigada. trabalho. Obrigada por resistir, né, nesse lugar. Porque também eu acho que não é fácil estar ali Sim. lidando toda hora com uma frustração, né? Porque é uma Sim. frustração de alguma forma, né? Você É tá muito. ali. Não, e você tá falando de você. Sim, Né? exatamente. Das minhas experiências, né? Sim. De mulher, periférica e tudo mais, de carregar isso. Obrigada. Obrigada, gente. Um Obrigada. beijo. Beijo. Senta direito, garota.